Olá, hoje nós trouxemos para conversar com vocês um cientista de extraordinário valor, é o Marcos Bucherich. Ele é vice-presidente do Instituto de Estudos Avançados da USP, entre inúmeras outras coisas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dele. Marcos, obrigado de você comparecer aqui na Uniregistral. Eu que agradeço, Nadine, é um prazer conversar contigo, conversar com os ouvintes. Muito bom. Os telespectadores. Eu queria que você contasse assim, como é que você enveredou pela ciência. Isso foi desde criança? Ou como é que você se destinou à pesquisa, que é uma coisa tão especial, né, num Brasil que precisa tanto de cientistas, né? Olha, eu já gostava de ciências desde pequeno. Eu não tenho uma memória muito clara da minha infância, mas a minha mãe conta que uma vez ela me perguntou, devia ter uns 7 anos, ela me perguntou como é que eu me via no futuro. E eu respondi para ela que eu me via dentro de um laboratório com um avental branco e um óculos, que eu uso hoje. O avental branco hoje eu já não uso mais tanto, porque os alunos é que usam, né, no laboratório, mas usei durante muitos anos e eu fui sempre um apaixonado pelos cientistas. O meu gancho principal, né, na ciência está relacionado com o que eu chamo dos meus amigos mortos, né? O Einstein, o Freud, né? Eu me apaixonei por esses personagens que foram grandes cientistas do passado. Comecei a ler as teorias, etc. E aquilo, assim como os grandes músicos também, teve um momento em que eu queria ser músico, regente, tal, mas eu acabei escolhendo ir para a ciência. E na escolha da ciência, a minha preferência era pela física. Eu achava a física muito interessante por causa do Einstein, da mecânica quântica, da teoria da relatividade, que eu lia. Não que eu fosse bom de matemática, mas aí eu vi que eu não era realmente bom de matemática e que, indo para o lado da biologia, eu teria a matemática, a física, a química, eu teria mais amplitude. E realmente hoje a minha definição como cientista, hoje eu sou um biólogo de sistemas, ou seja, a minha missão é trabalhar com esse valor de olhar como os sistemas funcionam, e não somente uma molécula, um indivíduo, uma partícula. Né? E, Marcos, você acha que nós estamos conseguindo despertar a juventude para a ciência? Que é uma urgência do Brasil, não é? Nós temos excesso de preocupação com humanidades, ciências sociais, mas aquela ciência exata, dura, ela tem falta de elementos, não tem? Ou Olha, você acha que está melhorando isso? Na minha carreira, eu passei por momentos diferentes, né? Eu tive a sorte de querer ser cientista num momento em que o Brasil queria que houvesse cientistas, né? Então, eu fiz doutorado no exterior, com bolsa da CAPES, né? Bolsa do CNPq, né? E tive muitas bolsas de CAPES, de FAPESP, etc. Então, nesses anos, desde de 1980 até agora, houve um investimento muito grande. Hoje eu estudo essa história toda. Houve um investimento muito grande na ciência e nos cientistas brasileiros, né? Então eu me beneficiei muito disso e tive a sorte também de poder orientar. Eu já orientei mais de 60 teses de doutorado, mestrado. Então eu posso dizer que nessa fase houve sim um investimento do Brasil muito forte, que despertou o interesse de cientistas mais jovens. Eu, como cientista jovem, fui um deles, né? E isso criou uma comunidade científica no Brasil que hoje é uma comunidade científica que muito respeitada e muito respeitável também no mundo, né? Nós produzimos uma ciência hoje de alta qualidade. Faltam conexões com a inovação, etc., que nós estamos aprendendo a fazer, que outros países fazem melhor do que nós, mas que, na realidade, a explicação para isso é muito mais cultural do que uma explicação de falta de investimento, etc. O que vem acontecendo agora, nesses últimos anos,
eu diria que nos últimos 10 anos, vem havendo uma queda, 10 a 15 anos, vem havendo uma queda gradativa de investimento do governo. Houve uma queda muito grande do investimento do governo no CNPq, por exemplo, nos projetos que são financiados pelo governo federal. Em São Paulo, a gente se mantém estável, A FAPESP é uma porque nós referência, temos a né? FAPESP. A FAPESP é uma referência mundial, né? É uma referência mundial. Nos Estados Unidos nós somos referências, né? Qualquer pessoa que conheça financiamento ou pesquisa nos Estados Unidos, pessoa séria, cientista sério, sabe o que é a FAPESP, na Europa também. Então, isso nos manteve muito estáveis, como eu disse ali, desde a década de 80. Né? Tudo isso começa na década de 60, com a fundação da FAPESP, a fundação do CNPq, ficou 20 anos com o Pires na mão, pedindo dinheiro, mas aí quando chega na década de 80, tudo acende e o que nós temos hoje de ciência brasileira, que não é pouca coisa, vem dessa época. Nesses últimos 15 anos, essa queda, que é uma queda gradativa, ela vem diminuindo o interesse dos jovens, porque os jovens não veem a carreira como algo que eles vão ter, apesar de ter havido a criação de um grande número de universidades federais, de haver também muitas universidades particulares que fazem pesquisa hoje em dia, mesmo assim, não há quem faça no país um planejamento que conecte o que nós, na academia, produzimos em termos de alunos, de doutores, por exemplo, e que controle isso, que faça esse planejamento de que o número de doutores que eu estou produzindo seja mais ou menos equivalente ao número de doutores que são necessários no mercado. Porque eu teria que criar empresas numa certa taxa, criar vagas dentro das universidades, isso está saturado hoje em dia, as empresas estão mais ou menos estáveis, então o crescimento do país determina para onde esses doutores vão parar. Sobra, a partir daí, o empreendedorismo, e a gente tem uma dificuldade grande nas ciências mais duras, né, como a física, química, biologia, matemática, tem uma dificuldade maior da gente disseminar o empreendedorismo na cabeça desses jovens. Então, esse é o panorama que eu vejo hoje. Né? Agora, Marcos, fala-se muito na fuga de cérebros. Você estudou fora e voltou, né? Mas há muita gente que vai e fica, por verificar que no estrangeiro ele tem mais chances de decolar, né? De fazer a pesquisa séria como ele gostaria de fazer. Ou seja, há um caminho mais promissor. Isso ainda acontece muito? Acontece, existe uma fuga de cérebros, mas por motivos que são complexos também. Essa fuga de cérebros, ela se dá porque o nosso sistema não absorve, que eu já mencionei anteriormente. Essa questão da seriedade, que você falou que nos Estados Unidos se faz ciência séria, mas aqui a gente faz a ciência tão séria, muitas vezes melhor do que eles fazem. Que bom saber. Né? E muitas vezes melhor, em vários anos, melhor do que os americanos fazem, melhor do que os ingleses fazem, ou os franceses, ou equivalente, né? Melhor ou equivalente. Em algumas coisas nós somos bem melhores até. Então, aqui tem ciência séria e tem como entrar no sistema. Isso exige uma persistência. O que acontece é que existe uma propaganda, existe um nome que foi adquirido, a gente chama isso de tipping point. Né? Então, por exemplo, a ciência americana, além dela ser muito grande, existe um número de universidades muito grande nos Estados Unidos, uma pequena proporção dessas universidades são chamadas as universidades de pesquisa, que são universidades que têm pesquisa, ensino, extensão, e são muito fortes na pesquisa. Isso é um exemplos que nós temos aqui, a USP, a Unicamp, a UFRJ, a UFMG, né, a URGS do Rio Grande do Sul, do Ceará, são todas universidades de pesquisa.
equivalentes a essas universidades que existem lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm aquelas ligas, né, como a Ivy League, que são as 10 universidades particulares que são mais fortes, etc. E existe toda uma tendência deles citarem os trabalhos deles mesmos. Então fica aquela troca. Eles têm a fama, citam eles mesmos. E com isso eles criaram um sistema em que eles são sempre os campeões. Retroalimenta, né? E existe toda uma questão da política. Se você quiser publicar um trabalho na Science, na Nature, um brasileiro publica. Tem vários brasileiros que publicam. Você consegue publicar lá, mas geralmente você tem que ter uma conexão com alguém de lá ou com alguém da Europa. E isso é uma certa... um certo viés político que existe nesse sistema. E nós temos agora um fator novo na ciência, que é a China, né? A China está entrando nesse sistema. Eu sempre penso que é igual numa guerra, é como se você tivesse a invasão de um exército 10 vezes maior. Então eles estão entrando com um número muito grande. Eles começaram de uma forma... eu sempre fui editor de revista científica e tudo. A gente nem queria os trabalhos chineses, porque eles nem sabiam que eles não podiam mandar o mesmo trabalho para várias revistas. Então eles mandavam e faziam umas coisas assim que eles não entendiam. Rapidamente eles compreenderam o protocolo. Porque eles mandaram pessoas principalmente para os Estados Unidos, mandaram um número enorme de pessoas para os Estados Unidos que aprenderam a usar, pagam muito bem quando essas pessoas retornam, isso é o que o Brasil não faz, pagam muito bem quando essas pessoas retornavam para a China e estão criando uma comunidade científica enorme, que vai citar a si mesma do mesmo jeito que os americanos fazem. Sim. E hoje já disputa... já começa a disputar lugar com o próprio Estados Unidos, né? O tamanho e a dimensão econômica é considerável, é um fator que pesa, né, Marcos? Então, o que eu falei no início, quer dizer, a economia, colocar o meu doutor, né, formar um doutor e colocar um doutor no mercado, e qualquer mercado, assim, formar um advogado e colocar o advogado no mercado, você precisa ter o espaço para esses advogados, você precisa ter o espaço para cientistas, né? E tudo isso depende muito da economia. O metabolismo econômico, né, a velocidade com que a economia gira, é o que consome tudo isso, é o que dá emprego para tudo isso. Então, muitas vezes você vai conversar com cientistas e vão dizer, não, porque a ciência é importante em si mesma. É verdade, filosoficamente, tudo, a ciência é importante em si mesma, mas a ciência está encostada na economia. Sim. Mesmo que seja uma ciência básica, de pesquisas que não têm uma aplicação, mas elas precisam existir porque elas são as galinhas dos ovos de ouro. Marcos, uma coisa que tem-se a impressão de que a universidade americana convive numa sinergia muito proveitosa com o empresariado, com as empresas, né? E aqui sente-se uma espécie de resistência a que a universidade atenda demandas do empresariado. Existe isso ou é só uma impressão falsa? Existe isso, eu convivi com isso na minha carreira eu tenho cerca de 40 anos de carreira científica, eu vivi isso a minha vida inteira. Quando se falava em empresa, a empresa era vista como o demônio, né? Até hoje mesmo, quando eu estou dando aula, eu dou aula de biotecnologia, que é algo que está bem próximo às empresas, né? Eu brinco com os alunos, eu falo, quando se falava em empresa, o chão abre, você vê o inferno com as chamas e você vai cair ali dentro. É assim que... E a USP, por exemplo, sempre viu dessa maneira. Isso está mudando com uma velocidade bastante razoável hoje, na gestão atual, da reitoria atual. Isso está havendo uma mudança quase que exponencial. A inovação está se conectando. Isso é importante para o país, não é? É importantíssimo.
Aí você perguntou para mim do exterior. Isso no exterior existem modelos que já foram adotados há muito tempo atrás. Nos Estados Unidos, a Alemanha faz uma conexão muito boa com as empresas, né? Com pequenas empresas, inclusive, né? Na Alemanha tem muitas pequenas empresas. E nos Estados Unidos você tem um modelo que é o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que é uma universidade focada nisso, né? Uma vez eu visitei o MIT e a pessoa que dirigia todo o sistema de patentes era um brasileiro. E me levou para visitar e tudo, e ficamos conversando. Eu falei, bom, se eu quiser entrar no MIT, como é que faz? Né? O que eu tenho que fazer? Ele falou, ó, duas coisas. Ou você tem que ser um pesquisador absolutamente incrível, melhor do que todos os outros, ou você tem que ser um empreendedor absolutamente incrível. Essas são as duas formas que nós temos. Nós queremos formar pessoas que criem novas empresas, que criem novos negócios. E ele me explicou, eu perguntei na época para ele, já faz um tempo, perguntei para ele, mas quanto que vocês recebem de dinheiro dessas empresas que são formadas pelos professores de vocês? Aí ele me deu um número na época que era 60 milhões de dólares. Falei, pô, peraí, 60 milhões de dólares, isso é nada, considerando os Estados Unidos. Ele falou, é verdade, o que a universidade pega é nada. Mas se você for contar quantos milhões de dólares, quantos bilhões de dólares, ou talvez trilhões de dólares que existem nas empresas que estão em volta daqui do MIT, é esse dinheiro que conta. E não o dinheiro que volta só para a universidade. Esse que volta é bom para a gente, etc. Uma universidade brasileira que adota um sistema parecido já há bastante tempo é a Unicamp. A Unicamp tem uma pegada muito parecida, até a forma dela, com aquele círculo central e fazendo as empresas em volta. Então a Unicamp tem uma pegada muito interessante, muito jovem, né, de trabalhar com isso, do que eu acompanhei. E outras vêm acompanhando. A USP demorou mais e agora está entrando. Na realidade, se você for contar em números absolutos, a USP é muito, muito maior do que a Unicamp em termos de empreendedorismo, de conexão da ciência com as empresas. Mas a Unicamp sabe fazer isso muito bem, a USP agora também sabe fazer isso muito bem, a Unesp está aprendendo a fazer isso no estado de São Paulo. E você tem outras, como a Federal de Minas Gerais, é uma universidade muito, muito esperta, muito boa, no Nordeste, né, no Recife, né, em Fortaleza, o pessoal também está aprendendo a fazer isso muito bem. É meio tardio, mas eu acho que vale fazer. Agora, tem um componente que é muito importante, que foi a desindustrialização que nós sofremos. Então, como é que eu posso conectar com as empresas se o meu país... Então, voltamos ao ponto da economia. Se o meu país desindustrializou. Né? Nós estivemos juntos num evento na sexta-feira passada, exatamente sobre esse ponto, o SciBis, né, da USP, que estavam lá os pontos sobre a questão da chamada neoindustrialização, ou seja, nem dá para a gente recuperar, porque nós já perdemos de tal maneira que agora a gente tem que neoindustrializar. Não só perdemos de tal maneira, talvez eu esteja sendo injusto, é que o ambiente no mundo mudou. Né? E o Brasil, né? O Brasil precisa ter estratégias. Não dá para pegar tudo, como a China talvez consiga fazer, tudo ou quase tudo. Os Estados Unidos, tudo ou quase tudo, mas se você olhar os PIBs deles, são muito maiores. Eles podem direcionar mais dinheiro para isso. O Brasil pode, não vai ser uma Holanda, mas você veja, a Holanda, por exemplo, é um país pequeno, mas é um país que foca, né, em algumas coisas, né, produção de alimentos, né, de flores, etc., e algumas outras coisas, e esse foco faz com que eles consigam formar um canal de dinheiro, né, um canal econômico que alimenta o país. É que você falou há pouco de patente, né? Uhum. E eu ouvi dizer que nós temos milhares de patentes à espera de que alguém descubra, ou foram invenções
aparentemente sedutoras, promissoras, mas não produziram resultado. É verdade isso? E se é verdade, em virtude de que isso acontece? A patente, Naline, ela é um instrumento que foi criado pelos americanos, principalmente para proteger, que eu saiba, talvez eu esteja historicamente Não, tá errado, certo. mas acho que ela foi criada pelos americanos para proteger as descobertas por um determinado tempo e dar tempo daquele inventor ou cientista, que seja um empreendedor, poder se estabelecer com a sua ideia, né? Nós adotamos isso assim como nós adotamos várias coisas do exterior, né? Muitas empresas não querem saber disso. Eles querem saber do processo. Eles querem aprender como aperfeiçoar o processo, ou como colocar uma ideia. Empresas aqui no Brasil, eu digo, né? E eles colocam a ideia porque não tem nada como estar na frente. Uhum. Agora, tem toda uma questão jurídica nisso. Quer dizer, se alguém patentear, você pode ter uma guerra jurídica com isso por causa desses problemas todos, por causa desse sistema todo que foi criado fora de nós. Nós temos uma quantidade de patentes. Eu, por exemplo, tenho 9 patentes, né? Mas nunca ganhei um centavo com nenhuma delas. Agora tem uma que está sendo analisada por uma empresa que talvez, mas isso já vai fazer daqui a pouco 10 anos, a patente vai caducar, né? E a gente tem, por exemplo, na USP, o número o certo seria o professor Catalani falar sobre isso, que ele que é o superintendente, né, da USPIN, da Agência USP de Inovação, mas, assim, na USP nós temos poucas patentes que são, que foram compradas, né, que foram licenciadas por empresas. Quando isso acontece e isso gera, uma delas é um aditivo de tinta, né, que gerou uma quantidade de dinheiro enorme. Eu conheço o professor que fez isso, ele ganhou muito dinheiro pessoalmente e tal. Para o cientista, isso não é da USP, por exemplo, da Unicamp. Isso para nós nem é tão importante, porque a gente não ganha nada com isso. A patente é da USP. Você pode ganhar lá um pequeno royalty, mas isso não tem um benefício. Então, muitos pesquisadores que não trabalham com a parte mais aplicada, eles preferem não patentear, né? Eu, quando era mais jovem, eu era inocente, né? Eu não tinha essa noção dessas questões jurídicas, do sistema como um todo. Eu era um cientista mais focado só na ciência. Eu era contra a patente. Não pode patentear. Nós descobrimos várias substâncias, etc. No fim, acabaram sendo patenteadas. Eu ajudei a formar. A Natura patenteou a substância que foi descoberta no meu laboratório e tudo. E isso foi muito bom. Isso deu emprego para meus alunos, deu emprego para um monte de gente, e o produto está aí, né? Mas isso lembra aquilo que nós perdemos em termos de biodiversidade, né? Conta-se a Malásia passou a ser a maior produtora de borracha porque houve um furto de seringueiras, de sementes de seringueiras, né? O açaí foi patenteado fora do Brasil. E outras coisas, né? Isso passa pela preocupação da universidade, ou ela permanece ali naquele mundo hermético da pesquisa pura? Isso não me diz respeito. Como é que você vê essas coisas? Eu acho que hoje passa, sim, na cabeça da universidade. A agência USP de inovação e o nosso sistema de inovação hoje, na USP, né? E na Unicamp, a Unicamp formou uma agência de inovação há muitos anos atrás, muito boa, muito bem postada, muito inteligente. O professor Marcelo Menossi foi um dos dirigentes, né, da agência da Unicamp, e até hoje ele trabalha junto comigo. Ele está sempre preocupado com essa questão. A gente tem que patentear, a gente tem que assegurar isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, essa preocupação, ela apareceu. Agora, é importante lembrar que o pesquisador, ele pode trabalhar. Hoje a gente usa muito, eu gosto muito de usar uma escala, que é a escala do TRL, que em inglês é Technology Readiness Level.
nível de maturidade de uma tecnologia. Isso foi inventado pela NASA na década de 80 para qual o nível de prontidão da tecnologia que você tem para eles ajustarem a produção dos foguetes e deixarem aquilo muito bem feito. Então, nasce uma ideia, essa ideia está no TRL-1. Aquilo é só uma ideia. Aí, você vai subindo na escala, você vai indo até um ponto em que aquilo pode se tornar comercial. E aí, quando aquilo se torna comercial, depois quando aquilo vai ser testado no mercado, depois que é testado no mercado, ele vai para o mercado, ele tem que ser, aí ele vai ser o teste de fogo. Então, para você fazer essa subida do TRL1 até o TRL9, você precisa de grupos de cientistas, as galinhas dos ovos de ouro, TRL1 e 2, que não estão nem aí com patente, com nada, estão lá pesquisando e tal, e de repente, pum, surge uma ideia nova. Aí aquele que já trabalha, aqueles grupos que trabalham mais com TRL3, 4, 5, vão pegar aquilo e vão falar, poxa, isso aí tem uma forma de aplicar, e aí do 6, 7, 8 já vira uma interação com as empresas. E é aí que entra a questão da interação com as empresas. Nós sempre tivemos, a nossa tradição sempre foi ter mais os TRLs 1 e 2 e 3 nas nossas universidades. E isso nos isolou da empresa. Então você precisa não só ter a empresa, ter a economia, ter coisas, mas você também precisa ter os grupos de cientistas atuando nas posições certas. É como um time de futebol, certo? Se todo mundo jogar de centroavante, você vai tomar um monte de gol, certo? Se todo mundo jogar de goleiro, você não vai fazer gol. Então, o que precisa, e aí a gente se preocupa com isso hoje na USP, é sabermos e controlarmos isso, termos lá ali os grupos de professores que trabalham nas diversas áreas. Isso vale para a ciência e tecnologia e vale para as políticas públicas, né? Eu uso a mesma escala, aí que eu chamo de MMP, né, a maturidade das políticas públicas, eu uso a mesma escala para as políticas públicas e o processo é muito parecido. Quando nasce uma ideia de uma política pública, até quando ela chega no MMP 9, que vai ser aquele que vai estar aplicando, que vai estar testando a política pública com as pessoas. Então, do mesmo jeito, para fazer uma política pública, eu preciso ter o cientista, eu preciso que esse cientista comece a trabalhar com os gestores públicos, com os políticos, e eu preciso depois que aí essa bola seja passada para a gestão pública definitivamente, que os políticos tenham a vontade política de fazer aquilo até que a coisa aconteça. Não é diferente na ciência e tecnologia, é só que você substitui o político, nesse caso, pelo dono da empresa ou pela política da empresa, que varia do mesmo jeito que varia a política que a gente está acostumado. Então você também, eu trabalho com grandes empresas, né, de empresas de óleo e gás, etc., fazendo trabalhos em bioenergia para aplicação de cana-de-açúcar, etc. E você vê os movimentos, você vê a geopolítica mundial influenciando na empresa, que influencia em como a empresa vai financiar, para onde ela vai, e isso vem lá, me influencia. Eu posso não conseguir continuar tendo, por exemplo, um fluxo de dinheiro para fazer pesquisa que eu tinha, porque mudou a geopolítica do mundo. Então, Marcos, essa sua preocupação assim, com o futuro das cidades, você tem alguma coisa concreta que já tenha sido feita, uma experiência bem-sucedida? Como é que foi? Você tem essa história? Ou é mais no campo de estudo teórico mesmo? Doutrinário. Nós começamos um programa lá no Instituto de Estudos Avançados, agora já vai indo para quase uma década, chamado USP Cidades Globais. Isso. A USP, na realidade, tem vários programas de cidades, né, muito bons na Faculdade de Arquitetura, na Politécnica, né, na Faculdade de Engenharia, mas nós começamos esse grupo de pensamento. Na época eu
eu tentei chamar todo mundo que trabalhasse com cidades na USP. Fizemos uma primeira reunião com 35 pesquisadores, 35 professores, que trabalhavam com a partir de diferentes ângulos nas cidades. E começamos a pensar, na realidade, e começamos a pensar em problemas, a aprofundar em problemas. Um desses problemas, um exemplo desses problemas é violência. Passamos pela parte de transporte, passamos pela parte de saúde, e fomos olhando os vários como são os vários problemas na cidade, focando principalmente na cidade de São Paulo, porque aqui que eu vivo fica mais fácil de fazer. E aí, a conclusão, nós fomos olhando, como eu disse, por vários ângulos, e com isso nós pudemos apreciar o nível de complexidade que eu estudo complexidade, discuto no próprio Instituto de Estudos Avançados, participo do grupo do José Eli da Veiga sobre complexidade, discutindo o que é complexidade, etc. E aí as cidades são sistemas complexos. E como sistemas complexos, nós não podemos lidar com elas de forma linear, né? Então, quando eu mexo numa coisa aqui, essa coisa dispara conexões por todos os lados que pode me levar a um desastre total ou pode me levar a uma benesse total. Nós não temos ainda matemática para lidar com isso. Nós passamos por isso também, em olhar questões. Uma questão muito interessante que a gente passou foram as questões jurídicas, que a gente chama de cipoal jurídico. Esse termo foi... A primeira vez que eu ouvi esse termo foi do Ricardo Young. Ele era candidato a prefeito e nós chamamos lá e a gente fazia conversas, né? Chamamos a Irundina, o Ricardo, os que foram lá, e conversando a respeito do que fazer com a cidade. Estava em época de eleição. E o Ricardo trouxe esse conceito que eu gostei muito. Ele falou, a gente não consegue fazer as coisas, ele era vereador na época, a gente não consegue fazer as coisas, eu acho que você sofre isso porque existe um cipoal enorme que você, por maior que seja o seu facão, você não consegue passar por ele. E aí nós começamos a pensar, mas o que é esse cipoal, né? Como é que a gente poderia abordar isso? E fomos caminhando até que nós chegamos a algumas conclusões que eu considero importantes. Uma é a gestão. Tudo sempre acaba na gestão. A gestão é geralmente o problema quando alguma coisa tem que ser feita. Então, em todos os setores que a gente olhava, né, chama o pessoal de transporte, aí fala, aí vinha lá os cientistas e dizem, vou dar um exemplo, na parte de transporte, fala assim, eu consigo saber cada carro que passa numa rua e consigo ajustar o fluxo e fazer todos os semáforos inteligentes, eu consigo fazer o que você quiser, eu não deixo entrar um carro X, eu não deixo entrar o Y, eu não sei o que e tal. Falei, tá, mas então qual é o problema? Por que não faz? A gente não faz pelo seguinte, porque eles me responderam, porque esse é um dado pessoal, eu não posso pegar o nome da pessoa, porque esse é um banco de dados que eu não posso ter acesso, porque se isso vazar, vai cair na mão de não sei o quê. A minha resposta foi, poxa vida, mas os meus dados pessoais, eles estão em todos os lugares, porque as pessoas, né, usam isso. Então, existe um contraste do que... Você é a melhor pessoa para falar disso, do legal versus o ilegal, aonde algumas coisas são vistas como ilegais, mas na realidade elas estão acontecendo na sociedade. E então esse problema, esse é um exemplo, são vários exemplos que a gente passou, esse é um exemplo de gestão. É um exemplo de gestão. Um outro que é imensamente curioso, dois que eu fiz, porque geralmente nos Cidades Globais o que a gente faz é fazer uma série de 3 ou 4 eventos. O primeiro
Geralmente o segundo equaciona o problema, discute o problema com pessoas que entendem do problema, e o terceiro tem que dar alguns caminhos e algumas soluções. Então, nós fizemos por exemplo, de moradores de rua, né? Desculpe, gente, moradores em situação de rua. Eles não gostam de ser chamados de moradores de rua. Quando nós fizemos o evento, eles explicaram por quê. Eles falaram, a gente não mora na rua, a gente mora na calçada, né? A gente não mora no meio da rua. Nós somos moradores em situação de rua. E aquilo me mudou completamente a minha cabeça em relação ao problema. Porque a gente tende a achar que é uma questão de drogas, etc. e tal. Tem isso. Mas, na realidade, tem uma questão de saúde mental enorme que a gente não está vendo. Né? E o morador em situação de rua, muitas vezes, ele fica na rua e ele não quer mais voltar. Existem vários motivos para isso. E nesses eventos, essa série de eventos de moradores em situação de rua é muito interessante. A professora Fraia Freze, da FEFELET, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da USP, que coordena isso e trabalha com isso. Ela está, inclusive, querendo fazer um novo agora, que coordenou isso, e ela mandou os alunos dela e nós conversamos com os moradores em situação de rua. Fizeram vídeos entrando na casa, na tenda do morador em situação de rua. Tivemos depoimentos de pessoas, né? Então, esse é um exemplo de como a gente trabalhou. O número, na época, o número de pessoas morando na rua, eu fiz questão que tivesse uma pessoa do censo, dos moradores de rua. Eu não sei se eu lembro os números corretos, mas na época era tipo 7 mil pessoas. O que é nada. Nada. É um problema relativamente... Um problema que parece simples. Solucionável, né? Mas... Aí, se ele é ou não solucionável, cai no domínio do complexo. Então, aí a gente chegou à conclusão, eu chego à conclusão do próprio evento, que talvez aquele tenha sido o problema mais complexo que eu vi, porque ele vem de vários lugares. Ele vem da droga, ele vem da saúde mental, ele vem de brigas de família, ele vem de pessoas que querem mesmo, e eu quero viver na rua e pronto. E tem múltiplos motivos. Então, como é que você lida com um problema desses, né? E teve outros, né, como, por exemplo, o tráfico de pessoas. Veio gente do FBI para discutir com a gente, o pessoal do Ministério Público daqui de São Paulo, do CNJ, né, para discutir com a gente, juiz, etc., para discutir. Esse é um problema absurdamente grande, e que as pessoas não têm regulamentação, as pessoas estão desaparecendo, as crianças estão desaparecendo, né? Então, não solucionamos nada. A gente só expõe. A nossa missão ali nos Cidades Globais era só expor. Isso até uns 2 anos atrás, quando a gente incorporou um outro programa que existia na USP. E agora nós temos um braço prático que trabalha numa cidade do interior de São Paulo, e aí sim, do ponto de vista prático mesmo, ajudando a fazer praças e ajudando a cidade a se planejar melhor e a encontrar a sua identidade. Eu posso falar sobre horas desse negócio, porque é muito assunto. Bom. O IEA chegou a estudar ou a propor algum projeto para os resíduos sólidos na cidade de São Paulo. Eles representam um problema tão grave que é o terceiro vilão na emissão do dióxido de carbono, mas também é aquilo que entope bueiros, que causa inundações, que impossibilita a requalificação das represas e dos rios, etc., né? Então, e é uma questão bem própria de educação, né, Marcos? Não digo nem educação ecológica, uma educação ambiental, aquela educação primária, de berço, não jogue as coisas na rua, né? Nós estamos falhando nisso, né? Nós temos a atual coordenadora executiva, a professora Wanda Gunther, é especialista nisso, tem livros nisso.
na parte de resíduos sólidos, né? E eu vi isso em perspectiva várias vezes nas discussões. A gente sabe o que fazer. Nós temos entidades na prefeitura, a Prefeitura de São Paulo, que faz isso, nós temos empresas que fazem isso, mas ao mesmo tempo a gente ainda continua com os burros em rabo, e temos um sistema funcionando. Esse sistema precisa ser apreciado. Nós não fizemos isso como nós fizemos com os moradores de rua. Esse sistema precisa ser apreciado, precisa ser pensado, mas ouvindo a gestão da cidade, ouvindo o especialista, porque a gente não ouve... A regra dos cidades globais é não ouvir só o cientista, a gente quer ouvir a pessoa, inclusive a pessoa que está na trincheira. Então, ouvir todos os ângulos, né? Porque senão você não consegue equacionar o problema e colocar ali uma possibilidade de solução. Então, em todos, pelo menos os que eu coordenei, a gente tentou fazer isso. O problema dos resíduos sólidos, o problema educacional, é minha opinião, né? É uma opinião só. É que não é tanto uma questão de educação. Eu acho que as pessoas, as massas, vamos dizer assim, nós todos pertencemos às massas, elas vão responder ao que a prefeitura faz. Elas vão responder ao que elas sabem a respeito do que a prefeitura faz. Então, se o líder, né, o prefeito e a sua equipe e as suas secretarias, todas, estão realizando e demonstrando que estão fazendo de fato, que se eu pegar um resíduo sólido qualquer, como esse resíduo que está aqui, e eu tiver certeza absoluta de que isso aqui vai ser reciclado e onde está essa reciclagem, se voltar para mim, por exemplo, e eu tiver uma marca, eu souber que isso está acontecendo, eu adquiro confiabilidade. Eu acho que o paulistano, talvez não o paulista, mas o paulistano principalmente, ele é muito desconfiado de que alguém está fazendo uma maracutaia em alguma coisa. E isso atrapalha, não é uma questão só de educação. A pessoa às vezes fala, deixa isso aí, porque... Né? Não é mais aquele negócio de eu vou jogar o papel na rua porque alguém vai limpar. Né? Isso existia. Quando a população era menor, você tinha um contingente de pessoas que iria limpar, mas as pessoas não pensavam onde ia parar o resíduo, mas também tinha uma população pequena. O mesmo raciocínio vale para a água. A gente tinha tanta água que você podia gastar água de qualquer jeito. Hoje não pode, por causa da população. Então, na questão dos resíduos, falta essa consciência, falta esse exemplo que venha de cima, que seja muito claro, né? E que as pessoas entendam que aquilo é verdade, que aquilo, né, que naquilo você pode confiar. Eu acho que mais do que educação, porque aí as pessoas vão ganhando gradativamente essa, entre aspas, educação, né? Elas vão aprendendo a se comportar e vão contribuindo. Isso acontece em vários outros setores, por que não na área de resíduos, né? Você falou de resíduo sólido, para mim, molécula dissolvida em água ainda entra nessa... Não é bem sólido, mas a questão da poluição dos mananciais e da nossa água é algo também, não é só o sólido, né? O sólido dissolvido no líquido causa um problema enorme também. Nós ficamos cada vez mais amedrontados, né, com o nível de contaminação das duas represas. O Instituto de Engenharia fez uma denúncia muito grave, né? E nós sabemos que o nosso sistema de tratamento, ele tem colocado um volume de substâncias químicas para tornar a água inodora, insípida, incolor. E aquilo que a gente toma já não é bem água, é alguma coisa tratada, um líquido, né, que lembra água. E o pior é que o nosso sistema não consegue eliminar dessa água o que sobrou de antibiótico, antidepressivo, anticoncepcional e muitos outros medicamentos, né, que estão chegando à represa, que tem 11 afluentes, só na Guarapiranga,
todos eles levando esgoto doméstico, dejetos de indústria e toda espécie de sujeira que vai parar ali, né? Então, é preocupante. Nós já tivemos uma crise hídrica em 2013, 2014. A que vier vai ser muito pior, muito mais grave. O que as pessoas têm que pensar nisso, ou pelo menos para criticar, é lembrar que quantas vezes você faz xixi por dia, quantas vezes você faz cocô por dia. Tudo isso, as substâncias que estão lá, dos remédios que você tomou, né, elas vão parar lá na água que a gente vai beber. E não existe, vou repetir o que você disse que é muito importante, não existem mecanismos de limpar a água de certas substâncias. A gente deixa ela clarinha, etc. e tal, mas há uma concentração Sim. de vários desses compostos que você citou, que você vai bebendo a água todo dia, você vai tomando remédio. Sim. Se a gente pegar só os remédios, né? Tem as questões tóxicas também, Sim. como no rio, né? Aquela contaminação com microalgas e outras coisas desse tipo, mas essas substâncias, elas estão no nosso corpo, e várias outras. Falam do microplástico, falam de tanta coisa. Nós estamos cheios de microplástico. Nós recebemos lá no Cidades Globais, uma vez, um pesquisador alemão que trabalha com isso. Os alemães, eles estão preocupados em mapear quais são essas substâncias na população deles, para tentar entender como é que eles podem, acho que a essa altura já devem ter feito, né? Porque eles são muito ciosos disso, né? Mas eles mapearam o sangue de várias pessoas para ver, olha, o que tem ali que a gente não consegue detectar. E aí voltam para trás e desenvolvem uma metodologia para limpar a água de fato. Aí está a ciência. Esse é o caminho. Os hormônios do gado também vão É a mesma coisa, só que ele não vem... Bom, nós vamos comer a carne vai sair no cocô junto com os hormônios que vêm do gado e nós vamos beber parte desse hormônio novamente. Tem que lembrar que muitas dessas moléculas são degradadas por micro-organismos, né, e são utilizadas pelas algas, pelas microalgas que tem nos mananciais. Então isso tudo está sendo estudado, isso tudo precisa ser pensado também. É até uma metodologia interessante, quer dizer, você fazer um processo que a gente chama de biorremediação. Eu pego e eu posso até, a tecnologia hoje é tão avançada que eu posso desenhar uma microalga que nem existe, colocar genes lá para que ela degrade a molécula que eu quero que ela degrade. Só que isso causa outros problemas, que a pessoa fala, mas é um organismo transgênico que você vai colocar lá. Então, tudo isso acaba caindo, como eu falo, sempre vai cair no jurídico, vai cair no ético, vai cair no moral, né? Você está falando aí de bastante jurídico, do cipó legislativo, e nós da área do direito, nós tínhamos assim uma certa inveja dos cientistas das ciências duras, das ciências puras, porque os cientistas, verdadeiramente cientistas, né, os físicos, os químicos, os biólogos, eles não consideravam a possibilidade das ciências sociais, humanas, terem autonomia científica, que na verdade você está querendo copiar, mas você não tem a principiologia, a metodologia né? Você não pode provar nada com uma ciência humana, com uma ciência jurídica, né? Você pactua dessa opinião, Marcos? Aline, a ciência mudou muito. A ciência mudou muito. Essa visão é uma visão ali da metade do século XX, talvez a segunda metade, mas ela mudou muito. Hoje as ciências humanas e as ciências sociais são ciências. A psicologia, ela colou na psicologia social. Você já consegue saber, prever comportamentos de massas, comportamentos das pessoas. Tudo isso é científico.
é testável, né? Lógico que fazer experimentos, na psicologia social foram feitos muitos experimentos com pessoas mesmo, isso já ali no começo, ou no meio do século XX já, né? Então, eu acho que é uma mudança muito grande, mesmo em termos de legislação, em termos da sua área, é possível sim, e nós estamos tendo cada vez mais professores que eu vejo na USP trabalhando no direito, né? Trabalhando e olhando as questões ambientais, etc., encostados em problemas científicos e ajustando as normas, as leis, né? Não sei se eu estou usando os termos corretamente aqui, mas assim, usando as normas para ajustar e para o bem-estar das pessoas, de uma forma científica. De uma forma científica. Então, a ciência, o conceito de ciência hoje, ele, para mim, ele abrange a todas as tecnologias sociais, todas as ciências sociais e ciências humanas. Para isso contribuiu também aquela incerteza que existe em relação às ciências exatas. Não, a ciência exata não é tão exata assim, há uma área de incerteza, de indefinição, aí a questão quântica, aproximação do número exato. Existe isso, essa sacudidela nas ciências exatas, dizendo que ela não é tão exata assim? Existe uma pequena margem de incerteza? Olha, existe isso? Eu arrisco a dizer que talvez a maior mudança na física tenha sido o princípio da incerteza de Heisenberg, de você não conseguir prever aonde um elétron está em volta do núcleo. Então. É uma visão estatística. Hoje, na teoria das cordas, por exemplo, né, que está abaixo do nível das partículas atômicas, né, que a gente ainda não consegue provar fisicamente, só matematicamente, você entra em um mundo, quando você vai abaixo de um certo tamanho, o que a teoria das cordas diz é que você entra num mundo que tem mais de 10 dimensões diferentes, não são só 3 é o que nós podemos ver, mas isso só ocorre ali naquele mundo, né, que é chamado espaço de Planck, né, e aquilo é uma incerteza total, né, tem uma incerteza total. Então, a incerteza, eu como biólogo, tendo feito experimentos em biologia, a nossa muleta é a estatística. A muleta da economia é a estatística, a muleta da política, a estatística veio para justamente tentar, não esconder, mas tentar tranquilizar um pouco as pessoas de que a variabilidade daquilo que você está vendo está dentro de uma esfera contida. Agora, existem fenômenos que não são lineares e que ela não fica numa esfera contida. Isso existe, e há muitos matemáticos, físicos trabalhando com isso, né? Então, na realidade, a variabilidade que a gente vê, que seja no mundo jurídico, né, no mundo das leis, por exemplo, você vê as leis que você tem aqui, ou que você vai ter na Mongólia, ou que você vai ter você tem uma variabilidade, mas você tem isso tudo atrelado à natureza humana, que é uma coisa que a gente quer entender, e aí você não consegue sair muito de um conjunto de regras, né? Então, do mesmo jeito é a biologia, né? Se eu pegar espécies de árvores no mundo, quando eu vou olhar, eu tenho as palmeiras, eu tenho os pinheiros, eu tenho as quaresmeiras, eu tenho as tipuanas. Num certo nível, elas são todas árvores. E elas são parte de uma variação. Então, na biologia, está aí, né? É a mesma. Então, qual é a diferença disso e a diferença das legislações que são aplicadas nas diferentes culturas, nos diferentes países? E hoje a gente tem livros, inclusive, que estão visitando, eu estou lendo um agora, é incrível, eles visitam o passado nos povos aqui das Américas, coisas que a gente não tinha ideia, eles tinham códigos, eles tinham
uma organização que eram, inclusive, até os tupis aqui, quando os portugueses chegaram, a organização econômica e social deles era melhor do que a europeia. Que coisa, hein? Né? E nós pensamos, né, que o mundo começa quando a gente nasce, né, Marcos? A gente pensa que o mundo tende começa... esquece-se, né, de que quantos milhões de anos esse planeta existiu, quantos trilhões, sei lá, de pessoas, não sei calcular, existiram, foram embora, hoje ninguém mais sente falta deles, um dia não vão sentir falta da gente. Então, é preciso que nós valorizemos a nossa peregrinação, nosso curto período, né, Marcos? Você pensar, tem algumas décadas para você ficar aqui, né? E o sonho de uma pessoa idealista, como o Marcos é de que o mundo seja melhor porque ele passou por aqui. Então você está fazendo sua parte para melhorar. Todos nós, né? Não, mas isso a gente precisaria fazer com que os jovens pensem, porque morte para a juventude parece uma coisa muito remota, né? Mas nós temos jovens morrendo, né? Por várias causas, por acidente, por doença mesmo, né? Então, morrer é a única certeza mais democrática das ocorrências que pode acontecer com as pessoas, né? Agora, é uma delícia você passar uma existência em ambientes assim como a USP, a Universidade de São Paulo, que referência, o Instituto de Estudos Avançados, né? Conta um pouquinho o que é o Instituto de Estudos Avançados, que nem todas as pessoas sabem, né? Só quem teve o privilégio de passar por lá. A primeira coisa é assim, dizer que é o lugar mais legal da USP. Vamos falar na linguagem popular, é o lugar mais interessante da USP. Por quê? Porque é um lugar onde, se você está numa unidade, na biologia, na física, na química, todos sabem o que você sabe. Então, existe aquele... você... Os egos. Não é tanto o ego, mas assim, não concordo com o que você está dizendo, porque eu sei a mesma coisa. Todo mundo no mesmo... Quando você chega no Estudos Avançados, você vai encontrar pessoas que te complementam. Você vai conversar com pessoas, se você passar o dia inteiro lá e conversando com as pessoas que vão para lá, elas vão te ensinar, todas elas vão te ensinar alguma coisa. Então, quando você chega em casa, minha mulher até sabe que quando eu cheguei em casa, você estava no IA, né? Porque é uma delícia aquilo. É realmente uma delícia, você aprende, tem problemas, você trabalhar, ver, a gente literalmente chora quando você vê aquelas questões do morador de rua, Claro. do morador em situação de rua, é muito forte aquilo, mas o aprendizado que você tem e a possibilidade que você tem de dizer, olha, talvez se a gente for por esse caminho, as coisas podem melhorar, é uma satisfação muito grande. Os institutos de estudos avançados, eles foram feitos, é uma história bastante interessante. O primeiro instituto de estudos avançados foi o de Princeton, lá nos Estados Unidos. Ele foi meio que montado para abrigar o Einstein, em um certo sentido. Mas, na realidade, o que acontecia na época era que as universidades e a pesquisa estavam separadas entre si. A pesquisa era feita nos institutos de pesquisa e a universidade ensinava. Não existia essa ligação que hoje a gente vê. E o diretor que fundou, o Flexner, né, que fundou o primeiro Instituto de Estudos Avançados, ele fez o doutorado na Universidade de Berlim em 1818 e foi a Universidade de Berlim foi a primeira a juntar a pesquisa com o ensino. E ele viu isso. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele falou, poxa, ele olha para os Estados Unidos e fala, aqui não tem isso. E lá está funcionando super bem. Tanto é que, se você pegar o século XIX, a Alemanha tem uma produção científica absolutamente maravilhosa. Absolutamente maravilhosa. Que ali em 1818 já é um bom símbolo, que vai produzir uma série de coisas, assim como na Inglaterra, né? E na França.
Mas aí o Flexner, ele começa toda uma ideia de mudar a Universidade Americana para incluir a pesquisa. E ele funda o Instituto de Estudos Avançados para ser um instituto de pesquisa super forte, e depois chama o Einstein, que aí tornou esse instituto mais prominente. Mas, ao mesmo tempo, os alemães já estavam fundando também o seu próprio Instituto de Estudos Avançados. Então, a ideia dos Institutos Avançados é pensar avançado. As unidades, a pesquisa científica que está sendo feita, vamos dizer, lá na biologia, por mim mesmo e tal, ela é avançada. Eu estou fazendo o mais avançado que eu consigo fazer. Uhum. Mas quando é para misturar biologia com direito, com psicologia social, com cidades, etc., isso é mais difícil nas unidades. Sim. Porque o processo de formação das universidades, ele passou por uma departamentalização. Compartimentalização. Compartimentou tudo, afastou os professores e, ao mesmo tempo, colocando professores todos da mesma área juntos, aí cria aquilo que eu falei, aquele negócio de, eu não concordo com você e tal. Então, isso ocorreu no mundo inteiro, não foi só no Brasil, né? A departamentalização na USP, por exemplo, começa ali por volta de 69, né? 1969, né? Que a partir dali é que os catedráticos deixaram de existir e formou o departamento. Os catedráticos, por pior que fossem, eles eram muito mais interdisciplinares. Ele é um termo que poucas pessoas conhecem, que eram mais polímatas. A gente deixou Sim. a era dos polímatas e entramos na era dos especialistas. Polímata é uma pessoa que tem uma visão holística, assim. Ele conhece várias coisas e conhece bem. Por isso, polímata não é um qualificativo que você possa aplicar a muitas pessoas, não. São pessoas especiais, né? Principalmente hoje em dia, né? Porque no século XIX, no século XVIII, os polímatas, né? Os polímatas eles reinavam, né? Sim. Eles eram os grandes intelectuais, que sabiam tudo, estudavam cultura chinesa e, ao mesmo tempo, química, né? Incrível como eles aproveitavam meio tempo, né? E tinha muito menos conhecimento. Hoje em dia é muito mais difícil você ser um polímata, porque a quantidade de conhecimento que existe é muito maior. Uma inflação, né? Houve uma inflação de conhecimento. Isso está confundindo a sociedade, isso Sim, é um problema. Fica aturdido. Fica aturdido, porque é muita informação. Nem sabe o que você tem que guardar ou o que não. E aí você não guarda nada. Exatamente. Então, essa arte de você conseguir extrair daquela piscina gigantesca, né, daquele tsunami de conhecimento que está vindo na sua direção, de você extrair as coisas principais e fazer a interconexão, é o espírito do IEA. É o espírito do Instituto de Estudos Avançados. De definição. Eu tive o privilégio de permanecer lá durante 2 gestões, representando a sociedade civil. Representando mal, mas eu aprendi bastante, ganhei muito. Você é muito querido lá. Você é muito respeitado lá. Marcos, mas é uma delícia conversar com você. Eu tenho certeza de que os nossos jovens aproveitaram muito, né? E vão ser despertados para uma pesquisa séria, que pode haver no direito. Eu insisto muito com os meus orientandos de que as nossas dissertações e teses não servem só para adornar o lápis ou ficar enfeitando as prateleiras, os escaninhos das bibliotecas. Ainda que seja uma pequeníssima, uma minúscula contribuição para melhorar o mundo, você tem que escrever alguma coisa que impacte, né? Porque senão mais do mesmo não adiantou nada. Deu um trabalhão procurar verbetes diferentes para falar melhor ou de outra forma aquilo que todo mundo já falou, né? E isso acontece muito nesta república em que há mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no resto do mundo. É incrível. Mas se elas fizerem pesquisa e se elas se aprofundarem, a gente vai ter o melhor direito do mundo. Sim, por isso eu acho que as faculdades elas reproduzem o modelo Coimbrão, que era o único que o Pedro I conhecia, e quando ele trouxe aqui em 1827, daqui a pouquinho vamos fazer 200 anos, ele implementou
aquilo que ele conhecia e que já tinha 1000 anos, porque era baseado em Bolonha, embora a Universidade de Bolonha seja do século XIII, o ensino jurídico existia desde o 800. Então nós temos um modelo de 1000 anos, agora 1200. Então, a gente precisa ajustar a faculdade de Direito às necessidades contemporâneas. O direito tem de ser ferramenta de ajudar os outros, de facilitar a vida Exato. dos outros, de reduzir essa carga de angústia, sofrimento, prejuízo, aflição que recai sobre todos os humanos. Perfeitamente. Né? Não para complicar. Né? Então, o cipoal tem que ser rompido, desbastado, para que cresça, né? Floresça a flor da pacificação, da harmonização, que é essa que deve ser a missão do direito, né, Marcos? Desculpa falar, a entrevistada é você. Não, mas por favor, imagina. Entrevistada é Temos você. eu estava pensando aqui, temos que afiar o nosso facão para atravessar o cipoal. mesmo. E é isso que os advogados têm que fazer, têm que pesquisar e achar um jeito e de... todo o pessoal das carreiras jurídicas que proliferam as carreiras jurídicas para dar vazão aos milhares de bacharéis que a cada semestre são arremessados ao mercado de trabalho. Agora, você do extrajudicial, procure fazer com que a sua delegação seja a melhor possível, tenha o melhor atendimento, resolva o problema de quem procura a serventia. E é para isso que vocês existem. Exatamente. Marcos, quer deixar uma mensagem para os meninos aí, para as meninas, para quem assistiu você? Eu acho que a mensagem a gente acabou deixando juntos aqui, né, que é realmente ajudar a afiar o facão. Eu acho que as delegações podem ajudar muitíssimo nisso, né? E a simplificação dos processos, eu acho que é algo que as pessoas querem ver, desde que essa simplificação não cause maiores problemas, né? Mas quanto mais simples, mais rápido será, melhor será para as pessoas, né? Mas sem perder todo o registro que precisa ser feito, porque isso é um trabalho que as delegações fazem, é um trabalho excepcional, um trabalho incrível, que poderia ser, inclusive, ou deve ser, né, objeto de estudo de muitos professores do direito, de muitos cientistas, eu vou chamar, né, do direito, né, que vão que podem usar esses dados, né, transformar tudo isso em dados. Vivendo na época em que o texto agora a gente pode transformar em número, a gente pode usar, estou falando da inteligência artificial, chat GPT, etc. Esses textos todos que existem, todo esse material, nós já tivemos lá no Cidades Globais, um trabalho excepcional feito lá pela Universidade de São Carlos, da área de computação, onde eles conseguem traçar onde está a corrupção olhando os processos, né, com inteligência artificial. Né? Então, tem um valor inestimável todos esses dados que estão nas delegações. Nós temos o inventário do Brasil, desde antes de existir Brasil, porque herdamos as ordenações filipinas, né, que vigoraram até 1917, de certa forma. Mas vocês têm um tesouro aí. Agora nós precisamos usar bem esse tesouro. Exatamente. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um Espero prazer que você muito volte grande. aqui. Vão pedir, eu tenho certeza, que você volte para a gente conversar mais e aprender com você. Muito obrigado. Obrigado. Até a mesmo. próxima.